esse microfone. O texto de hoje é um texto, apenas um versículo, se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 31. Atos 9. Tá bom, você aí. Atos 9, versículo de número 31. Pastor Monroy já fez aí as preliminares, de como nós precisamos receber a palavra do Senhor no nosso coração. E nós preparados, com o nosso coração preparado para a palavra do Senhor. Atos 9, 31. Apenas um versículo, e a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Atos 9, versículo de número 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número, repetindo. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Amém e amém. Nós queremos falar nessa noite sobre igrejas mobilizadas. A intenção desse movimento que está acontecendo aí em todo o estado do Ceará tem sido de fato a mobilização de igrejas para que lá em janeiro o maior número de pessoas possível do Ceará e logicamente do Brasil inteiro possa estar ali no centro de convenção, Eu vou estar lá, se o bom Deus permitir. Quando a notícia começou a espalhar pelo Brasil, eu comecei a receber mensagens, ligações, Amigos e irmãos de Minas Gerais, amigos e irmãos do Maranhão vão vir antecipado para ficar no pré-A. Eu estou indo para o pré-A, vou ficar uma semana no pré-A e depois vou para Fortaleza. Eu falei, seja bem-vindo. Não sei onde vou enfiar o povo, vou dar um jeito, Vou enfiando esse pessoal na casa de alguém lá e os irmãos me aguentem lá. Uma turma do Maranhão dizia, estou indo para Fortaleza, eu vou para a convenção só para ir no pré-A. Eu falei, tá ótimo, E uma turma está vindo, vamos receber alguns irmãos. O presidente da Convenção Batista Mineira e o vice-presidente, são muito meus amigos, vão passar uma semana com a gente lá. O pastor Santo, está vindo uma galera com eles estão vindo, compraram passagem, vão chegar uma semana antes da convenção, vão para o pré-A e do pré-A vão para Fortaleza. E eu já consegui hospedagem de graça lá em Fortaleza. Então a turma do pré-A que quer ir comigo, garanta logo a sua vaga, viu? Sala climatizada lá na igreja do meu amigo Gessé, Os irmãos estão aqui, o Gessé já separou lá. Eu disse para ele que todas as suítes da igreja lá é minha. Vocês se viram aqui. Ou se vira. Eu disse o ano passado que as vagas da suíte eram minhas, Aí você tem família lá em Fortaleza, você se vira lá. Eu vou pegar todas as suítes do hotel da Igreja Batista Alvorecer, lá em Fortaleza. Irmãos, para a gente voltando aqui no texto bíblico, a igreja de Jesus, quando eu penso na dinâmica da igreja, a igreja de Jesus tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. A igreja de Jesus tinha tudo para fracassar desde o seu início, se a igreja fosse fruto, ou um projeto, ou uma intenção meramente humana. E quem disse isso foi o próprio Gamaliel. Quando os discípulos começaram a crescer, Gamaliel, o pessoal queria logo abafar a voz da igreja, Gamaliel disse, olha, vamos enfiar a mão nesse negócio não. Porque se esse negócio for de homem, ele vai acabar. Mas se esse negócio for de Deus, pode ser que nós estejamos indo contra a vontade de Deus. Gamaliel foi uma voz sábia naqueles dias. O próprio Gamaliel disse isso ao professor, ou um antigo professor, daquele que posteriormente seria o apóstolo Paulo. Então, do ponto de vista humano, o líder desse grupo era um carpinteiro, ou um aprendiz de carpinteiro. Jesus, um jovem de 30 anos, que começa um movimento estranho. E é interessante que esse jovem carpinteiro, ele não andava entre a elite religiosa e nem entre a elite social. E quando ele se propunha criar esse grupo chamado igreja, ele também não vai nos palácios, ele não vai nos lugares onde tinham as pessoas importantes e famosas, ele vai na beira da praia. E ele andando pela rua, ele começa a juntar para si um grupo de pessoas que não tinham lá a capacidade humana de fazer grandes mobilizações ou grandes
movimentos, boa parte deles pescadores. É o que nós vemos na Bíblia. E foi com esse grupo de gente estranha, de gente simples, de gente que não havia nascido nos palácios e de pouca influência, que Jesus começou e que nasceu esse movimento que nós conhecemos hoje, há mais de 2000 anos depois, como igreja. É interessante, quando nós estamos lendo o livro de Atos, há um negócio interessante sobre a igreja. As pessoas preocupadas com o avanço da igreja vão dizer, olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Uma outra versão vai dizer, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. E a Bíblia nos mostra, o livro de Atos é essa narrativa do crescimento, da expansão e da mobilização das igrejas de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que esse grupo foi crescendo. Esse grupo foi crescendo em meio a todo tipo de empecilho humano e em meio a todo tipo de empecilho espiritual. Esse movimento chamado igreja atravessou cidades, atravessou estados, atravessou países, atravessou oceanos. Esse movimento chamado igreja invadiu palácios. Hoje eu postei um versículo no meu Instagram, um texto de Filipenses, onde Paulo vai dizer, olha, os santos que estão na casa de César te saúdam. Paulo estava dizendo que o evangelho havia penetrado na casa do grande inimigo da igreja, que era o imperador. O evangelho entrou em um lugar extremamente difícil de entrar, que era a casa do próprio César. Aquele que se autodenominava o divino, o Augusto. Os cristãos morriam porque reconheciam Jesus e não César como imperador. Lá na casa de César tinha gente dizendo, olha, o meu Senhor não é César não, o meu Senhor é Jesus Cristo. É nesse lugar que a igreja chegou, amados irmãos. Entrou em lugares, e hoje a igreja está espalhada por muitos lugares desse planeta. E nos lugares desse mundo se ouve e se adora o nome daquele carpinteiro da Galileia. O nome de Jesus. E eu e você que estamos aqui nessa noite, as igrejas representadas aqui nessa noite, somos a prova do que um antigo cantor, antigo mesmo, ele gravou um hino e nós somos a prova do que ele escreveu naquele hino há muitas décadas atrás. Ele disse o seguinte numa música dele, ninguém detém, é obra santa. Amém? Ninguém detém, é obra santa. Ele disse isso. Então nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos apenas duas verdades sobre uma igreja mobilizada, ou sobre uma igreja que mobiliza, de forma que nós, como igrejas do Senhor, espalhadas pelas várias regiões, cidades, vilas e povoados dessa nossa região do Ceará, aqui nós possamos continuar fazendo com que o mesmo nome de Jesus que adentrou o palácio de César, continue adentrando e penetrando nos lugares mais inóspitos do nosso estado. É por isso que nós existimos como igreja e é por isso que nós estamos nos mobilizando enquanto igreja. E a primeira verdade que o texto de Atos nos mostra aqui a respeito de uma igreja mobilizada é de que igrejas mobilizadas, elas aproveitam as oportunidades para crescerem para dentro e para cima. Igrejas mobilizadas, elas aproveitam as oportunidades para crescerem para dentro e para cima. O texto diz, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E muito interessante que essa oportunidade e esse versículo 31, ele vem depois de um momento muito dramático na história da igreja. Se você começar a ler o capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver que o capítulo 9 começa dizendo o seguinte, olha, e Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. O capítulo 9 começa estranho, começa dizendo que uma grande oposição e que uma grande perseguição estava sobre a igreja do Senhor. Então o capítulo 9 começa nos mostrando que o apóstolo, outrora Saulo, mas depois o apóstolo Paulo, mas antes Saulo, ele assolava a igreja de Jesus, perseguindo a igreja, matando os discípulos, e o capítulo 9 começa nos mostrando que Saulo vai até os sacerdotes para conseguir ou para ter liberação para ir para Damasco, prender os cristãos que estavam lá e arrastá-los. A intenção de Saulo era uma intenção maligna contra a igreja do Senhor. Resumindo a história, no meio do capítulo, Saulo se encontra com a luz e com a voz do Cristo ressurreto e do Cristo glorificado. Ali ele então se encontra com Jesus,
se arrepende, é batizado, vira um pregador do Evangelho, ele começa a sofrer duras e terríveis perseguições. No decorrer do capítulo 9, depois de convertido, Paulo sofre algumas tentativas de assassinato, e preocupados com o bem-estar dele, um grupo de irmãos pegam e mandam ele para Tarso. E ali em Tarso ele fica alguns anos, sendo preparado, sendo treinado e sendo cuidado pelo seu amigo Barnabé e pelos demais irmãos da igreja. E aí então, depois que Saulo vai para Tarso, o versículo 31 aparece. E ele está escrito: então a igreja tinha paz. Tinha paz por quê? Porque acalmaram o feroz Saulo. E de alguma forma a perseguição havia dado, ainda que momentaneamente, um espaço. E é justamente nesse espaço de paz que a igreja, então, ela edifica-se, ela caminha no temor do Senhor, ela caminha no consolo do Espírito e ela começa a crescer, então. Aprendemos em primeiro lugar, então, que essa igreja mobilizada, ela aproveita as oportunidades para crescer para dentro e para crescer para cima. Muita gente elogia perseguição, como se perseguição fosse coisa boa. Ah não, porque a perseguição é muito boa, irmãos. Isso é conversa para dormir. Quem é que gosta de sofrer? Lógico, Deus se utilizou da perseguição, como Deus se utiliza de todos e quaisquer métodos para que a sua igreja possa avançar. Mas a gente não pode ficar assim: tomara que a perseguição venha sobre nós. De jeito nenhum. Nós do Brasil devemos levantar nossas mãos para o céu e ainda agradecer a Deus. Porque nós podemos, de forma livre, sem restrição, ainda que tenha alguns poucos, professar abertamente a nossa fé. Ninguém aqui é adepto de, vamos, tomara que o Senhor mande uma perseguição. Não. Se Ele enviar, nós passaremos por ela. Como nenhum de nós, tomara que o Senhor me faça sofrer. Eu amo sofrimento, de jeito nenhum. Se for preciso, nós passaremos pelo sofrimento. Mas se nós tivermos que passar pela bonança, não temos nada contra isso também. Amados irmãos, vamos ver agora que o Senhor, Ele havia se utilizado da perseguição para a igreja se espalhar. A igreja cresceu na perseguição, mas vimos agora que a igreja também cresceu no tempo de paz. Irmãos, dentre as muitas mazelas que nós enfrentamos em nosso país, nós ainda podemos ser gratos a Deus, porque qualquer um de nós pode sair daqui agora. Se nós terminássemos o culto aqui agora, vamos para a praça de Itarema, com a caixa, um microfone, nós podíamos ficar lá até uma determinada hora, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E ninguém iria chegar aqui: eu quero que vocês parem esse negócio aqui, porque é proibido fazer isso. Não, aqui não é proibido fazer isso. Aqui não é proibido fazer isso. Então, amados irmãos, qualquer um de nós poderíamos ir para lá e gritar: só Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesse tempo de paz, de Atos 9:31, que a igreja de Atos cresceu, e aqui fala sobre 3 tipos de crescimento. Primeiro, um crescimento para dentro, depois um crescimento para cima, e depois um crescimento para fora. E no Ceará, o que nós podemos fazer? Então, sobre esses tipos de crescimento, o primeiro deles é o crescimento para dentro, o chamado crescimento interno. O texto diz que aquela igreja, aqueles irmãos, eles edificavam-se e eles caminhavam no temor do Senhor. Hoje muita gente critica, eu sei que algumas pessoas falam com uma certa razão, mas às vezes as pessoas repetem algumas coisas sem uma noção. Porque a igreja tem que sair das 4 paredes, e tem mesmo. Só que isso é uma crítica, como se algumas pessoas, a igreja precisa crescer para fora, sim, mas antes da igreja crescer para fora, ela precisa crescer internamente. Ela precisa crescer para dentro. E o que é crescer para dentro? Lá em Atos 2 nós temos a resposta para isso. Quando Lucas, ao narrar, vai dizer que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Isso é crescimento interno. E antes de vermos essas paredes levantadas, tem coisas escondidas aqui debaixo. E que sustentam toda essa estrutura. Alicerce.
Antes de nós querermos que a igreja seja e expanda, e esse é um desejo nosso, a igreja precisa de alicerces. E nunca antes na história da igreja nós precisamos tanto de uma igreja profundamente alicerçada. Alicerçada. A igreja, então, que cresce para dentro, e esse crescimento é importante, que conta com a simpatia do povo e que o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos, ela cresce para dentro. Lucas usa o termo de edificação, há um termo usado em construções, e a Bíblia fala isso por diversas vezes. Paulo vai dizer que o Senhor deu os dons à igreja, para que por meio dos dons a igreja seja edificada. Paulo vai dizer que nós deveríamos edificar uns aos outros. E nós podemos ter uma ideia muito simples e rápida do que é essa edificação, do que é esse caminhar no temor do Senhor. É só nós lermos o livro de Gálatas, quando Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu estou sentindo dores de partos por vocês, mas até que Cristo seja formado em vocês. A igreja, ela cresce internamente quando ela busca ser parecida com Jesus. Quando ela começa a demonstrar a característica de Jesus Cristo. Nós precisamos de igrejas maduras na fé, que sabem o que creem, que sabem por que creem. Conforme o apóstolo Pedro vai dizer, olha, nós precisamos estar prontos para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, assim como uma casa bem estruturada, bem edificada, as nossas igrejas precisam levar a sério o fato de que elas precisam crescer para dentro no quesito edificação. Nós não abrimos mão da doutrina bíblica, nós não abrimos mão da comunhão. Esse é o crescimento para dentro, ser edificado, mas tem um crescimento para cima. O texto diz que o povo que se edificava, eles também caminhavam no temor do Senhor. Amados irmãos, nós existimos em primeiro lugar, nós existimos em primeiro lugar, Pedro vai dizer isso, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a função primeira e básica da igreja. A existência da igreja está diretamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. Eu me preocupo, pastor Marcos. Eu me preocupo, os demais pastores estão aqui. Eu me preocupo quando as igrejas se preocupam demais. Demais. Não que isso não seja necessário. Mas demais em agradar as pessoas e pouco ou nada em agradar Jesus Cristo. Há um risco muito grande de igrejas se preocuparem, vamos construir aqui um ambiente maravilhoso para as pessoas, e esquecermos que esse ambiente tem que ser um ambiente irresistível sim, para pessoas, mas principalmente para Jesus Cristo. Amém. Porque tudo isso aqui, irmão, se trata primeiramente do nome de Jesus Cristo ser glorificado e engrandecido. É por causa disso. Então, caminhar no temor do Senhor diz respeito a uma igreja que está focada em agradar a Deus. A ideia de caminhar no temor do Senhor traz a ideia de algo contínuo, rotineiro, daquilo que faz parte do dia a dia, um crescimento para cima, onde os cultos existem para Deus, onde as canções existem para Deus, onde as orações, como fazemos aqui agora, existem para Deus, onde as pregações são para a glória de Deus. Então a igreja que é mobilizada nesse sentido, ela está sempre pronta a responder essa pergunta: nós somos uma igreja que realmente teme ao Senhor? Porque, amados irmãos, o temor ao Senhor, ele não nos permite existirmos para nós mesmos. O temor a Deus nos faz repetir aquelas mesmas palavras que Elias e o povo repetiu lá no Monte Carmelo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, amados irmãos, essa igreja que cresce para cima é aquela igreja que está alinhando e realinhando o seu relacionamento com Deus. Igrejas que oram, coisa maravilhosa esse movimento aqui de oração. Igrejas que se santificam, igrejas que estão realmente preocupadas e zelosas com a glória de Deus. Igrejas que têm um zelo pelo nome de Deus. Então, igrejas mobilizadas crescem para dentro, edificando-se, crescem para cima, caminhando no temor do Senhor. Porque se isso acontecer, o último ponto agora é uma consequência. As igrejas mobilizadas, em último lugar, elas aproveitam as oportunidades para crescer para fora. O texto vai dizer que no consolo do Espírito Santo, essa igreja crescia em número. Irmãos, no tempo da paz, a igreja crescia. Nós precisamos aprender algo interessante. Eu sou de igreja batista, desde que me converti com 15 anos de idade. E havia um trem estranho em igreja batista, pelo menos na minha região. Quando a igreja começava a crescer, o povo ficava preocupado. E era uma preocupação estranha, como se tivesse alguma coisa errada, pastor Marquinhos.
Uma igreja começava a crescer, na minha região, o pessoal dizia assim, o que estão fazendo de errado lá? Oh, de errado? Estão fazendo é certo, ué. Algumas pessoas estranham, como se crescimento de igreja fosse algo anormal. Irmãos, eu tenho um menino aqui de 9 anos, se ele estivesse até hoje engateando e mamando, estava preocupado. A coisa mais natural de uma criança é que ela cresça. Todo organismo saudável cresce, amém? Amém. Toda igreja saudável tem que crescer. O livro de Atos é um livro de expansão. A primeira é 12, depois é 120, depois é 3.000, depois é 5.000, e depois a igreja está espalhada por toda a parte da terra. Irmãos, crescimento não é algo anormal. Todo e qualquer organismo saudável, ele cresce. A igreja, como organismo vivo, tem que crescer. Deus nos livre, nos acostumarmos com a esterilidade espiritual. Deus nos livre. Aquele grupinho de 13 pessoas, Jesus mais 12. Hoje, para a glória de Jesus, está na casa dos bilhões, amém? Na casa dos bilhões. Um grupinho tímido. Casa dos bilhões. E esse grupinho vai continuar crescendo. Vai continuar invadindo os lugares mais distantes e mais inóspitos desse planeta. Eu repito, ninguém detém. É obra santa a igreja de Jesus. A igreja crescia em número, diz o texto. Irmãos, a igreja tem que crescer para fora. Ela tem que alcançar os perdidos. Ela tem que alcançar os desesperados. Ela tem que alcançar os famintos. Ela tem que alcançar os mortos. Ela tem que alcançar os cegos, os aleijados, os aprisionados, os escravizados. Como disse certa vez um homem de Deus, aonde estiver uma terra que ainda não haja ali uma bandeira fincada do evangelho, alguém tem que ir lá e fincar essa bandeira lá. Alguém tem que ir lá e fincar essa bandeira lá. Há cerca de, talvez uns 8 anos, 7 anos, Marquinhos, estão aqui? 2016 foi? 8. Então há 9 anos atrás, isso aqui era um terreno baldio. Terreno baldio. Aqui só tinha mato. Nesse lugar onde nós estamos aqui, só tinha mato. Só tinha mato. O Espírito de Deus, por meio de movimentos que nós não temos como controlar, foi lá em Fortaleza, chamou o pastor Marcos e a família dele. Há 8 anos atrás. Muitos irmãos que estão aqui hoje servindo nessa igreja, há cerca de 8 anos atrás, eram ovelhas sem pastor que estavam caminhando para o inferno. Há míseros 8 anos atrás. O Senhor chama pastor Marcos e a família dele, vem para este lugar. Pastor Jonas do Parque Betânia, aquela parceria que fizemos lá, há 8 anos atrás, está lá no Parque Betânia ainda, pastor Gessé no Alvorecer, eu lá no Preá, os irmãos da convenção, nos ajuntamos ali, só com fé e esperança em Deus, né? Mandamos para cá um grupo de jovem adolescente aqui, que juntou com o Marquinhos, ficaram aqui uns 7 dias, foram embora, e para a glória de Jesus Cristo, somente para a glória dela, aquele terreno baldio, aquele monte de gente caminhando para o inferno, hoje se reúne aqui semanalmente numa agência do reino de Deus. Ninguém detém, é a obra santa, é a obra santa, ninguém detém, irmãos. Aquele terreno baldio hoje está aqui, climatizado, os irmãos se reunindo, Marquinhos falando, vamos ampliar. E é isso mesmo, Marquinhos. Deus não defenda ficar aqui, é jogar no chão se precisar e construir igreja nova. Né? É isso. Está aqui o nosso missionário Jefferson, a Ninfa e um grupo de irmãos do Monteiro. A nossa igreja de congregação filha, há alguns anos atrás, sábado que vem, vamos comemorar 5 anos lá. Eu me lembro que, antes disso, um irmão chegou lá, pastor, tem um marido, uma sobrinha minha lá no Monteiro, ele está lá sozinho, precisando de alguém, você pode ir lá? Falei, posso, eu vou. Peguei umas motos velhas e comecei a ir para o Monteiro, nas quintas-feiras de noite, está aqui a irmã Alice, né? Na casa dela, eu, ela, o Osete e a mãe dela, nós 3, e os 2 ou 3 cachorros. Esse cachorro ali, cachorro. Eu ali, quinta-feira, indo com os irmãos, e em meio às dificuldades, até que um dia o Senhor nos deu a direção de chamarmos um casal para lá. Jefferson chegou lá, aí já tinha a irmã Analice, já tinha a mãe da Analice e o irmão Osete. Jefferson chegou ali, reuniu o povo,
né? Começou a se reunir com o povo. É interessante, eu estou caminhando para encerrar, irmãos. Quando nós vamos falar aqui lá do trabalho no Monteiro, falando de crescimento de igreja, um irmão muito piedoso que o Senhor já levou, pastor, eu fico muito feliz que vocês começaram o trabalho no Monteiro, porque há muitos anos atrás, um amigo meu, missionário, foi pregar lá no Monteiro. Ele disse que nunca viu um lugar ruim igual o Monteiro. Ele disse que nunca viu um lugar duro igual o Monteiro. Ele disse que foi o único lugar que ele pregou e bateu em todas as portas e ninguém entregou a vida para Jesus. Ele disse, um lugar desse aqui, Deus não pode armar um lugar deste não. Esse irmão já foi para a glória e nós começamos lá. Jefferson ficou lá com os irmãos e semana que vem, um sábado como esse, semana que vem, nós vamos estar lá inaugurando um templo igualzinho esse aqui. Igualzinho esse aqui. Vamos estar lá. Semana agora vamos botar para lascar lá. A semana. Tá as paredes levantadas, mas tem que colocar telhado, tem que puxar o chão. Vamos fazer um esquema lá que daqui para o próximo sábado eu disse para o Fábio, bota para lascar, porque sábado que vem nós vamos estar aí. E tem que ter piso, tem que ter telhado, tem que ter algumas paredes rebocadas, energia, não dá um jeito. Sábado, se Deus quiser, às 19 horas, nós vamos estar com a multidão de gente lá, enchendo aquela igreja em nome de Jesus. Porque aquele grupinho que começou com um irmão, depois 3, depois 5, hoje não cabe mais na varanda do Jefferson, mas também não. Irmãos, a igreja crescia em número. A igreja crescia em número. E eu não vou nem falar do que está acontecendo no Preá, não, porque o negócio lá é coisa de louco, né? O Preá é um lugar muito estranho quando o assunto é crescimento de igreja, porque o pessoal pergunta, o que está acontecendo aí? Eu falei, não faz nada demais. O que está acontecendo lá, aqui, lá, é o que o texto bíblico disse. E a igreja, no consolo do Espírito Santo, crescia. Quando a Bíblia fala no consolo do Espírito Santo, ela usa uma palavrinha chamada paráclito, né, que diz respeito a uma ajuda do Espírito Santo. Há uma força, é como se o Espírito Santo empurrasse o negócio para dar certo. Então, amados irmãos, não tem nada a ver com estratégias mirabolantes. A resposta para o crescimento da igreja está no texto. O consolo do Espírito. Ação ajudadora do Espírito, ação impulsionadora do Espírito. Irmãos, quando o Espírito de Deus sopra, não há muralhas que ficam de pé. Amém. Quando o Espírito de Deus sopra, e a própria palavra Espírito significa isso, um sopro santo. Um sopro santo. Quando o Espírito de Deus sopra, não tem coração endurecido que resista. É interessante quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos da parte de Jesus uma palavra tão motivadora, mas nós deixamos as circunstâncias, às vezes, limitar a gente. Jesus diz, olha, vocês vão receber poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós. Poder. Para quê? Para testemunhar. Cada crente, quando abre a sua boca para falar de Jesus, o Espírito de Deus está impulsionando ele. Nós estamos, irmãos, cheios do poder que fez o universo. Vocês vão receber poder, e aí vocês vão ir para todo lugar testemunhando ao meu respeito. Irmãos, o Espírito de Deus, que capacitou os irmãos há milhares de anos atrás, continua capacitando a igreja mobilizada dele hoje. Capacitando com poder, capacitando com intrepidez, capacitando com ousadia. E eu fico muito motivado quando eu falo de igreja, porque o maior interessado no crescimento da igreja é o próprio Deus. E se Deus é o maior interessado no crescimento da igreja, como é que eu vou pensar que um negócio desse vai dar errado? Irmãos, a igreja, e Deus não tem apenas interesse no crescimento da igreja, Ele mesmo, pelo seu Espírito, vai fazer a igreja dele crescer, e nós vamos estar nessa onda, amém? Amém. Nessa onda, os campos continuam brancos. Itarema, Itapipoca, Monteiros, Preá, toda a região norte e oeste do Ceará, nós vamos sim, nós sabemos que os campos estão brancos. E nós vamos rogar ao Senhor. Mas quando a gente fala assim, rogue ao Senhor que mande novos trabalhadores, dá um sentido, então orando, porque isso vai estar acontecendo na frente. Quando eu digo assim, vamos rogar ao Senhor que mande novos trabalhadores, nós vamos responder isso igual Isaías disse. A quem que eu vou enviar? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós responderemos isso. Então, uma igreja mobilizada, ela cresce para dentro. A gente precisa crescer em santidade,
em doutrina, em conhecimento bíblico, em comunhão. A gente cresce para cima, afiando o nosso relacionamento com Deus. E nós crescemos para fora, porque a nossa natureza é crescer e avançar até que toda a terra seja cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a natureza da igreja. Ela cresce para fora, ela cresce em número e ela cresce para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para sermos igrejas mobilizadas, igrejas mobilizadoras, e que juntos, amados irmãos, nós possamos avançar até aquele grande dia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar mais uma canção. Depois eu passo a palavra para o Marquinhos. O pessoal aí da música, vem de novo. Eu escolhi essa música justamente para nos conduzir para esse momento aqui agora. E essa canção fala justamente a respeito disso, né? Essa canção fala a respeito de algo muito interessante sobre a igreja. Irmãos, eu costumo dizer lá no prear que muitas coisas me deixam desanimados, menos quando eu olho para a igreja de Jesus. Se eu olhar para um monte de lugar eu fico animado, mas quando eu olho para a natureza da igreja, eu tive lá em Catunda na sexta-feira, no domingo eu tive lá em Tianguá com os irmãos. Eu falei, irmãos, nós podemos estar desanimados com muitas coisas, menos no que diz respeito à natureza da igreja e ao futuro da igreja. Amém? Nós estamos de pé, em nome de Jesus. Vamos cantar com muita alegria, que nós somos a igreja, que estamos de pé. Não caminhamos. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos lá! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de... As vozes e a bateria, a perseguição.
A perseguição parou a igreja. O Coliseu não parou Os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Para encerrar a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja. Nós estamos de pé. Vivemos por fé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Vamos aplaudir o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus que não apenas começou a igreja, mas o Deus que tem edificado a Tua igreja, e o Deus que um dia glorificará a Tua igreja, ó Pai. Nós te louvamos pela Tua mão agindo sobre nós, nós te louvamos pela Tua mão agindo sobre o Teu povo, e não permitindo, meu Pai, que as trevas avancem contra nós, mas a verdade nos impulsionando a avançarmos sobre as trevas, ó Deus. Abençoa o Teu povo reunido aqui, essa igreja do Senhor, que apesar de estar em lugares diferentes, ela é uma igreja só, ó Deus. A noiva amada e querida do Senhor. Abençoe, meu Pai, nessa noite, no nome de Jesus, amém. A palavra está com o pastor Marcos ou com o Monroy aqui.